Bom, acho que essa é uma boa oportunidade para começar até questionando o uso mesmo desse termo flexibilização, né? Sempre que se fala em mudanças institucionais no mercado de trabalho, muitos grupos que representam diversos interesses dizem não à flexibilização ou questionam a flexibilização e não é claro o que a flexibilização quer dizer, né? Evidentemente, se a flexibilização de uma regra olha, antes você tinha direito a férias, agora você não tem mais, isso é uma perda de direito, né? Mas não é isso que está acontecendo no Brasil, né? Na verdade é o contrário. A legislação trabalhista no Brasil e também as normas constitucionais, elas sempre foram muito rígidas, ou pelo menos foram nas últimas muitas décadas. Essa rigidez tira a liberdade dos trabalhadores, né? Então, por exemplo, para um determinado trabalhador pode ser interessante tirar férias 4 vezes por ano, quebrar em 4 períodos, ou em 3, ou em um só. A legislação até então era muito rígida quanto a isso, né? Ela não permitia uma negociação que buscasse equilibrar o que os trabalhadores gostariam e o que as empresas também gostariam de ter numa negociação específica focada naqueles interesses particulares. Era uma regra geral rígida para todo mundo. Mesma coisa com horários de almoço, horários de saída, de entrada. Então você tem uma enorme rigidez que é o grande foco da reforma trabalhista, né? Se a gente quiser pensar em flexibilização do trabalho, acho que a gente tem que começar pensando na relação disso que a gente chama de globalização, né, com as inovações tecnológicas e uma redefinição do papel dos estados. Né? Essas coisas andam juntas nisso que hoje a gente considera como flexibilização do trabalho. Né? Em que sentido? Bom, você teve uma série de desregulamentações do trabalho, que na verdade são novas formas de regulação, né? Elas não são a ausência do Estado, é o Estado lá regulamentando de uma nova forma. Né? Você teve um desenvolvimento tecnológico que permitiu uma profunda reorganização do trabalho, das formas de controle e gerenciamento do trabalho. E agora a gente já está numa nova fase que a gente já está até falando em uberização, que tem a ver com isso, né? São novas formas de tecnologia que possibilitam organizar o trabalho de novas maneiras. E você teve os estados não só desregulamentando essas leis, como também baixando suas barreiras para fluxos de investimento e de mobilidade, tanto do capital quanto do trabalho, né? Então, você tem hoje essas cadeias produtivas totalmente globalizadas, super difíceis de mapear, intermináveis e tal. Tudo isso tem a ver com a flexibilização do trabalho. Bom, você tinha me perguntado sobre quais são as mudanças principais no mercado de trabalho no Brasil hoje. Eu tenho a impressão que a palavra mais importante para descrever esse fenômeno seria a flexibilização, né? E essa flexibilização, ela me parece que surge de duas maneiras, né? Acho que de um lado ela surge de uma maneira muito positiva, ou vista de maneira muito positiva, por conta de uma cultura do empreendedorismo que tem surgido no Brasil, tem se fortalecido no Brasil, né? Então toda uma cultura associada com o trabalho criativo, com a flexibilização dos horários, com a flexibilização das regras que, enfim, determinam o mundo do trabalho ali, do ponto de vista da remuneração, das horas dedicadas, do trabalho diário que você dedica à empresa, enfim, ao empregador. E um combate a uma cultura da burocracia ineficiente que vem desde a colônia, né, que de uma maneira ou de outra a gente tenta resolver. Então me parece que essa ideia de flexibilizar as relações de trabalho tenta também resolver esse problema, né? A reforma trabalhista que foi aprovada e entrou em vigor agora recentemente, ela tem como objetivo dar liberdade aos trabalhadores e às empresas e, portanto, melhorar as condições dos dois lados, né? Ela não retira direitos, ela acrescenta um direito a mais, que é o direito à negociação, né? Quer dizer, os trabalhadores, eles por lei, eles têm os direitos e agora eles têm a posse efetiva desses direitos. Antes eles podiam usufruir dos direitos, eles agora podem de fato dispor desses direitos e aí negociar como eles acharem melhor. Claro que respaldados, isso é muito importante, por sindicatos representativos e fortes que equilibrem a negociação coletiva. Mas, por outro lado, o que também é a flexibilização do trabalho?
ela é essa ideia de que você tinha um modelo muito rígido, né, que é aí formado pelo modelo fordista, né, mas que também esse modelo ele permanece, tal, se atualiza, isso seria uma outra discussão que a gente teria que fazer por mais tempo. Mas a flexibilização é essa ideia de que você vai transformar o controle e o gerenciamento do trabalho numa coisa menos rígida, menos pesada sobre o trabalhador, e vai dar liberdade a esse trabalhador para ele trabalhar como quiser. Tal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você vai eliminando uma série de regulações públicas sobre o trabalho. Então, por exemplo, para que ter relógio de ponto? Para que ter uma jornada de trabalho tão redondinha, definida? Por que eu vou ter o cara trabalhando no escritório se eu tenho tecnologia e posso possibilitar que ele trabalhe em casa, né? Então tudo isso é a flexibilização do trabalho, essa ideia de que você não precisa dessas amarras tão rígidas em torno do trabalho. Agora eu acho que ela traz uma série de pontos negativos que a gente tem necessariamente que levar em conta, né? Então acho que se de um lado essa cultura do empreendedorismo ela traz um aspecto positivo do ponto de vista de certa forma, modernizar aspectos que estavam, de fato, defasados do ponto de vista do engessamento das relações de trabalho no Brasil, quer dizer, enfim, com relação ao horário, com relação a coisas que realmente poderiam ser melhoradas, né? Ela de certa forma, ela tem que ser aplicada dentro de um contexto, ela tem que ser entendida dentro das consequências reais do que vai acontecer a partir dessa flexibilização, né? Me parece que o empreendedorismo no Brasil ele vai ter, ou já tem, uma cara muito própria, né? Isso por um lado, e é um lado que a sociologia do trabalho ignora fortemente, porque é difícil lidar com esse aspecto, trouxe sim, na dimensão subjetiva, algumas formas de liberdade para o trabalhador. Só que ao mesmo tempo, isso também se traduziu em novas formas de exploração, de intensificação do trabalho, de extensão do tempo de trabalho, de controle sobre esse trabalhador, que podem até ser mais perversas, não que a gente esteja defendendo o modelo anterior, né? Mas é olhando para esse novo modelo, pensando o que ele traz. Então a gente tem que questionar de sair dessa ideia de que é liberdade, né? Que é, se a gente olhar para a reforma trabalhista, é o cerne da propaganda dela, que ela vai trazer liberdade para uma negociação entre partes iguais, etc. Né? Não é disso que se trata, a gente tem que desfazer isso de saída, né? A desigualdade permanece, é uma relação desigual entre capital e trabalho. O empregado não tem as possibilidades de negociar com o empregador, isso também qualquer um sabe disso, né? E essa ideia da liberdade, muitas vezes o que ela está querendo dizer é, olha, o Estado não está ali para garantir seus direitos, nem uma série de limites que dão freios à exploração do trabalho. Então, flexibilização do trabalho é essa coisa que ela é um tanto controversa, né? Flexibilizar o mundo do trabalho, tal como ele está colocado no Brasil hoje, sem pensar os aspectos formativos da população, terminam por gerar um fenômeno que muita gente tem discutido, que é a formação de um precariado, quer dizer, uma camada cada vez mais significativa da população que está cada vez mais às margens do sistema produtivo, né? Então a gente está falando de catadores de latinha, de empregados e empregadas domésticas, enfim, pessoas que cada vez trabalham sobre formas cada vez mais precárias de regulação do trabalho, que são expostas a jornadas exaustivas, a baixíssima remuneração, a pouquíssimos direitos de férias, 13º, final de semana, folga remunerada e por aí vai, né? Então acho que a gente acaba ficando com um saldo negativo, ou melhor, o saldo negativo acaba sendo, de certa forma, muito mais significativo do que o saldo positivo desse fenômeno de flexibilização do trabalho, né? Aí, se a gente olhar para o mercado de trabalho brasileiro, a coisa fica mais complexa ainda, né? Porque junto com a flexibilização vem muito um discurso sobre a precarização do trabalho. E falar em precarização no caso brasileiro é complexo, porque a gente tem um mercado de trabalho que é precário por natureza. Você tem aí
50% de trabalhadores informais, você tem uma grande maioria da população de baixa qualificação e rendimento, ganhando em torno de um salário mínimo. Quer dizer, o que é precarização quando a gente olha para esse mundo do trabalho como herança escravocrata, atravessado por uma altíssima desigualdade social, desigualdades raciais profundas, de gênero. Quer dizer, o que é precarização nesse caso? E flexibilização. Toda a legislação trabalhista que vigorou no Brasil nos últimos anos, ela teve como consequência quase que a divisão do mercado de trabalho em dois, né? Você tem um mercado de trabalho formal, e aí os trabalhadores que têm salários maiores, que têm uma produtividade maior, que conseguem enfim, gerar um resultado para os empreendedores que os contratam. Esses estão protegidos, né, pela lei, tem acesso ao seguro-desemprego, acesso ao FGTS, INSS e uma série de benefícios que os empregados formais têm. Mas tem uma série de trabalhadores que não conseguem entrar nesse mercado. E uma das explicações para isso é exatamente a grande rigidez que a gente tinha no que diz respeito a essas questões institucionais do mercado de trabalho. Então, era praticamente ou você contrata desse jeito, e se você não consegue contratar desse jeito, não tem opção. Agora, o trabalhador precisa trabalhar, precisa viver, então ele acabava ficando na informalidade. Uma das consequências esperadas da reforma é exatamente a diminuição da informalidade. Por uma série de motivos, uma série de mudanças que a reforma trabalhista trouxe, mas ela deve trazer mais incentivos para que as empresas, principalmente os trabalhadores que têm uma qualificação menor, passem a ser contratados no regime formal, em algum regime, porque agora existem vários regimes possíveis de contratação. Isso, sem dúvida, é bastante positivo. E esses diferentes regimes possíveis de contratação, eles têm a ver também com essa nova realidade do mercado de trabalho. Basta você pegar um Uber ou um 99 da vida, você conversa com a pessoa, tem muitos que estão nessa situação, ou porque estão desempregados, porque o Brasil de fato está em crise, mas tem muitas pessoas que estão nessa situação porque optaram. Eu sou um usuário frequente desses serviços, já peguei motoristas que são músicos, trabalham à noite e usam uma parte do dia, gostam da flexibilidade, deles poderem fazer o seu próprio horário, não terem chefe, enfim, e fazer uma renda extra. Então, isso faz parte, é uma nova realidade, a tecnologia está aí e permite esse tipo de solução, enfim, nesse novo mercado. E aí é natural que a gente busque adaptar a nossa legislação para que essas, enfim, enormes possibilidades que se abrem nesse começo do século possam fazer parte da realidade brasileira, né? A taxa de desemprego está muito alta e ela subiu muito rapidamente numa magnitude que nós provavelmente nunca vimos na nossa história moderna aqui no país. Agora, é importante até se questionar por que isso aconteceu, né? Porque, veja, quando vem a crise, uma empresa, ela, por exemplo, pode tomar a decisão, ela precisa reduzir em 10% o seu custo com o pessoal. Ela tem duas alternativas, ou ela desliga 10% dos seus funcionários, ou, se fosse possível, ela poderia reduzir em 10% o salário de todos e manter todos os seus colaboradores, mas todos ganhando menos. O que seria melhor para a sociedade? O que seria mais justo pensando na sociedade? Quem preservou seus empregos não quer ganhar 10% a menos. Mas 10% das pessoas acabaram, por exemplo, nesse exemplo hipotético, perdendo o seu emprego. A legislação brasileira é muito rígida, é muito difícil você reduzir salários no Brasil. A consequência disso, se você não pode ajustar no preço, né, o mercado ele tem que se ajustar. Teve um choque de demanda, tem menos demanda por qualquer coisa, nesse caso o trabalho. Se o preço não pode se ajustar, você acaba tendo que ajustar na quantidade. E por isso o desemprego subiu tanto. Não vai faltar trabalho, né? Por um simples motivo, a criatividade humana, ela é infinita. Não vai faltar criatividade. Então o que a gente vê com a reforma agora é uma espécie de promoção de uma flexibilização do trabalho, que quer dizer, literalmente, desproteger esse trabalhador, retirar do Estado as mediações que dão limites à exploração, né? Transformar esse trabalhador de um trabalhador cidadão, que já não é cidadão no caso brasileiro, isso é para metade da população, e olha lá, né?
mas reduzir esse trabalhador que era formal à mera força de trabalho que vai sendo utilizada de acordo com as demandas do empregador, ou vamos dizer, numa perspectiva mais ampla do capital, né? Então, com a reforma a gente olha e vê que esses termos são extremamente atuais e fazem sentido, e que a gente tem que ter uma perspectiva crítica sobre eles. Uma coisa que a gente vai ter que ter em conta mais para frente é quais serão as consequências de um trabalho ou de um mundo do trabalho sem sindicatos, quer dizer, de trabalhadores que não estão necessariamente ligados a nenhuma instituição coletiva, né, que vivem no mundo do trabalho individualmente, né? Então, me parece que a consequência prática do empreendedorismo é a ideia de que o sujeito passa não mais a responder como funcionário dentro de uma instituição maior, quer dizer, ele executa uma determinada função dentro de uma burocracia empresarial, né? Mas ele passa a agregar ele mesmo uma série de funções que, de certa forma, estariam distribuídas dentro da empresa. Quer dizer, ele é uma empresa de si mesmo, ele é um homem-empresa, né? A empresa e ele são um só. Então, ele passa a estar exposto a uma série de exigências que são, de certa forma, ou que podem gerar uma série de sofrimentos, ou de consequências, né? Ou de mudanças, de fato, da vivência, da relação do homem, né, com o trabalho, que são inéditas, né? Meu nome é Mariana, eu trabalho numa empresa grande, numa multinacional. Só no prédio onde trabalho, onde eu fico, são mais de 800 funcionários, então é bastante gente. E existem muitos problemas no meu trabalho, nas relações, como, por exemplo, as relações que são muito hierarquizadas. Então, acaba que as pessoas com cargos mais baixos não têm tanta autonomia e não conseguem se desenvolver e ter responsabilidade. Então, acho que é muito uma questão de confiança, não existe uma confiança entre o time, entre os líderes com as pessoas de cargo mais baixo. Também tem muitas demissões na empresa, eu já tive uma chefe que foi demitida e é uma experiência um pouco traumática, porque é uma pessoa que está ali todo dia e de repente, de um dia para o outro, ela é demitida. E isso acontece frequente. Muitas pessoas trocam lá, então você vê, uma hora você tem um chefe, outra hora você tem outro, outra hora ele vai embora, sai, é demitido. E isso acaba isso acaba aumentando essa questão da confiança também, porque não são pessoas que você está acostumada, etc. Então, acaba sendo um pouco ruim. E eu acho que o que os jovens de hoje em dia querem é fazer coisas que eles tenham autonomia, tenham responsabilidades e que eles se sintam que estão fazendo parte de alguma coisa maior. E também eles querem muito mais flexibilidade em questão de horários e trabalho. Então, poder escolher que horários você quer trabalhar, o que você quer fazer. E acho que é até por isso que as pessoas estão empreendendo muito hoje em dia, para elas conseguirem ter essa autonomia sem depender de um chefe ou de alguém que impeça você de fazer o que você realmente quer, o que você realmente gosta e da forma como você quer e como você gosta. E aí que o empreendedorismo, enfim, as pessoas passariam a magicamente empreender e criar ideias novas e soluções mágicas, né? Agora, eu acho que essa ideia faz algum sentido num país que consiga garantir ao menos igualdade de oportunidades, né? Então, um país que tenha uma educação básica gratuita para todos, um país que consiga garantir acesso a crédito, acesso a, enfim, tudo que faz parte de um processo, de um projeto empreendedor bem sucedido, né? Então, eu compartilho muito da ideia de que o empreendedorismo ele faz sentido para uma determinada classe social, que tem acesso a todos os recursos de tempo, dinheiro, redes sociais, pessoas que possam estar ali para auxiliar esse empreendedor, né? Agora, você imaginar que a regra vai ser um sujeito que tem uma barraquinha de hot dog e que esse vai ser o empreendedor que vai resolver a crise econômica brasileira, isso me parece um erro e uma inocência, né?